Olá, gente, tudo bom? Agora eu virei youtuber, né? Não é fácil fazer tutorial, não é fácil mesmo. Eu achei que seria fácil, mas a gente fala, enrosca, engasga. Aí para cortar o vídeo, depois para editar dá trabalho. Então assim, se tiver um rosquinho, um engasgo, vamos relevar aí que eu acabei fazendo para outra classe uns 15 vídeos e agora estou fazendo esse daqui. Então tô meio cansado aí. Mas vamos lá, mas isso não vai perder em nada a qualidade, né? Só vou falar que de repente eu posso dar umas erradinhas nas palavras. O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos ver como cria tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? É uma maneira mais fácil de você analisar os dados que você tem numa planilha. A grosso modo seria isso. Então, primeiro, antes de a gente fazer a tabela dinâmica, a gente tem que conhecer muito bem a nossa planilha. Fazer tabela dinâmica, criar a tabela dinâmica é uma coisa bem fácil. Com 2 cliques a gente cria. Agora eu tenho que saber o que tem nos meus arquivos. Então, o que compõe a minha planilha? Nesse exemplo, a gente tem as datas, é uma planilha de movimento financeiro. A gente tem o grupo que ela faz parte, que são mensal, lazer e o grupo eventual. Nós temos a descrição do que é essa despesa. A gente tem o movimento, se é uma saída, se é uma entrada, a gente tem do que é esse movimento. E nós temos o valor e o banco que a pessoa está utilizando. O que acontece? Se a gente fosse usar os filtros do Excel, a gente conseguiria fazer um pouco de filtragem, mas daria um certo trabalho fazer isso. Mas quando você está trabalhando com muitos dados, com muitas colunas, é meio complicado você visualizar. Então, nesse caso aqui, é mais indicado a gente fazer a tabela dinâmica. Como eu faço para inserir ela? Eu clico em qualquer lugar aqui, que tem coisa digitada. Eu clico aqui em cima em inserir. Depois em tabela dinâmica. Ele mesmo já selecionou certinho o que eu quero. Se ele não tivesse selecionado, eu selecionaria. Quais são as opções que nós temos nessa janela? A gente tem basicamente 3 opções. Selecionar uma tabela ou um intervalo, que é o que a gente acabou de fazer. A gente tem essa outra opção aqui, usar uma fonte de dados externas. Para que é isso? Se eu não quisesse usar um arquivo do Excel, de repente eu uso um outro software, ele exportou para mim os arquivos em texto e eu quero exportar para o Excel já como tabela dinâmica. Beleza, eu quero importar para o Excel, né? Beleza, é só clicar aqui e ele já pegaria. No nosso caso, nós vamos o quê? Selecionar uma tabela ou um intervalo. Aqui embaixo você escolhe o que você quer fazer. Você quer que ele seja uma nova planilha ou já coloque numa planilha existente? De repente eu tenho uma planilha que eu quero agregar essa tabela dinâmica, eu colocaria lá. A gente vai usar como nova planilha e nós vamos colocar OK. Feito isso, ó, eu não adiantei o vídeo nem nada. Ele simplesmente criou uma nova planilha aqui embaixo. Ele colocou essa tabela dinâmica. Daí vocês vão olhar e falar, mas isso é a tabela dinâmica? Não, a tabela dinâmica ela está aqui do lado direito. Eu vou escolher os campos que eu quero na minha tabela dinâmica. Está vendo que ele tem até a opção pesquisar? Tem gente que tem tanta coluna que ele não consegue achar aqui. Então a pessoa pesquisa. No nosso caso não, são poucas colunas. Então vamos imaginar que eu queira valor, que eu queira o banco e que eu queira o grupo. Então eu cliquei aqui, ó. Então ele vai me mostrar Banco do Brasil. No eventual, eu tenho tantos reais. Se eu quiser, eu posso selecionar página inicial e deixar em reais, tá ok? Então, vou dar um zoom aqui. Então aqui, ó, em 2, 3 cliques eu já coloquei o que eu quero. Aqui do lado, aqui embaixo, ó, eu tenho a opção se eu quero em linhas ou colunas. Vamos trazer para a coluna, vamos ver como ficaria. Ó, ficou dessa maneira. Achou que ficou bom? Pode deixar. Ah, eu quero colocar o grupo em coluna. Ficou péssimo. Vou voltar o banco para lá. Aí você vai decidindo, ó. Se eu colocar o banco em linha, o banco apareceu nas linhas aqui. E os valores nas colunas. Se eu quiser trocar, eu vou colocar a coluna, o grupo em linhas e o banco em colunas. Então aqui ficou o grupo lazer, eventual e mensal e os gastos que eu tive com os bancos. Se eu quiser deixar os dois em linhas, posso deixar também. Isso é a critério do que vocês preferirem, do que vocês tiverem necessidade. Repara uma coisa, ó, quando eu clico aqui em qualquer lugar, ele some o menu lateral. Então eu não posso fazer mais nada. Se eu quiser voltar a trabalhar na tabela, é bem simples. É só clicar na tabela que ele volta. Eu posso recolher o item, se eu quiser ver só o geral dele. Então eu só quero saber
quanto foi o gasto de eventual. Eu posso aumentar para detalhar, tá ok? Então, o que vocês devem fazer aí como exercício? Ficar aqui, ó, manipulando, vendo o que você acha melhor. Colocar para cá? Será que ficou melhor para cá? Será que ficou melhor para cá? Vocês vão, então, escolhendo o que vocês querem, tá ok? Agora, se eu quiser colocar os botõezinhos da tabela dinâmica, né? O pessoal gosta dos botõezinhos aqui, ó. Clica nos botõezinhos, né? A gente recebe bastante planilha assim. Como eu faço isso? Então, esses botõezinhos, eles são chamados de segmentação de dados. Aonde está? Quando eu clico na minha tabela dinâmica, do lado direito, a gente já viu que aparece os campos da minha tabela. Mas não é só isso, aqui em cima ele habilita algumas guias. Uma delas é o analisar, ó. Eu clico na guia analisar e tem um botão chamado inserir segmentação de dados. Então clique nele. Ele vai falar, eu quero segmentar os dados por quê? Então eu vou, por qual valor? Qual critério? Eu vou escolher então o critério banco. Clico em banco e dou OK. Feito isso, ele adiciona essa janela para a gente. Eu posso movimentar ela, colocar onde eu achar melhor. Se eu clicar em Banco do Brasil, ele só vai aparecer o quê? Todos os campos que tiverem Banco do Brasil apenas. Se eu clicar em Bradesco, a mesma coisa. HSBC, Itaú, a mesma coisa. Agora, se eu quiser limpar, falar, não, eu quero voltar tudo ao normal. Como eu faço? Esse X aqui, ó, eu dou um clique nele, chama limpar filtro, ele limpa o filtro. Agora você pode estar se perguntando, mas e se eu quiser selecionar Banco do Brasil e Bradesco ao mesmo tempo? O que eu faço? Eu seguro, clico no Banco do Brasil, mantenho a tecla Ctrl pressionado e clico em Bradesco. Com isso eu selecionei dois itens da minha tabela. Agora, outra maneira de fazer isso. Então vou limpar o filtro aqui, ó. Como eu posso fazer isso? Eu vou clicar nesse outro botão aqui, que chama Seleção Múltipla. Dou um clique nele e ele permite que eu selecione mais de um item, ó. Então eu selecionei só Banco do Brasil e, na verdade, aqui, ó, eu estou tirando a seleção. Se eu quiser, então eu coloco aqui, ó. Eu quero só Banco do Brasil e Bradesco. Então eu desmarquei e deixei Banco do Brasil e Bradesco. Não, eu quero Itaú e Bradesco. Então você pode escolher por aqui, que seria a seleção múltiplas, ou pelo Ctrl. Agora, se eu quiser voltar tudo, eu clico em limpar, mas toda vez que eu clicar, ele ainda está com a seleção múltipla ativa. Então eu limpo, desmarco a seleção múltipla e meu botãozinho volta a funcionar normalmente. Então você pode selecionar, clica em qualquer banco e depois com Ctrl em outro banco para ele aparecer então as duas opções na sua tabela. Então, vamos criar agora outra planilha, outra tabela dinâmica em uma nova planilha. Vou clicar lá na minha planilha chamada Como Fazer Tabela Dinâmica. Vou clicar em qualquer lugar então da minha tabela dinâmica e vou lá Inserir Tabela Dinâmica. Ele já selecionou o intervalo correto, já lembramos aqui que eu vou deixar dessa maneira mesmo e vamos colocar OK. Então ele abriu agora uma nova planilha, né? Nós mudamos o nome, então ele ficou planilha 2, planilha 3, né? Talvez o de vocês aqui possa até ficar planilha 1. O que eu faço agora? Eu vou selecionar aqui do lado direito os campos que eu quero. Então eu vou querer valor, banco, movimentação, igual que a gente tinha feito, mas eu vou querer também uma descrição. Então a descrição, ó, ele mostra entrada, o que eu tive de saída, tá vendo? A gente pode analisar lá. Eu gostaria de colocar o banco como filtro. O que é isso? Ó, eu vou arrastar o banco para filtro. Ele agora tem um filtro aqui pra gente. Ó. Eu posso colocar Banco do Brasil e OK. Então ele ficou como filtro o Banco do Brasil. Mas se eu não gostei dessa maneira e eu quero colocar a segmentação de dados, é tranquilo. Ó. Vamos fazer mais uma vez. Clico na tabela dinâmica, tanto faz aonde. Vou lá na ferramentas da tabela dinâmica, analisar e clico aonde? Inserir segmentação de dados. Cliquei aqui e vou escolher então por banco e vou também querer uma que seja por grupo.
e OK. O que acontece? Ele coloca duas janelas, ó, onde eu posso trabalhar com as duas simultâneas ou individuais. O que é isso? Eu posso vir, eu só quero saber o que a pessoa gastou de lazer. Ignora os bancos, tanto faz. Para mim ele já mostrou, ó, de lazer ela só gastou usando o Banco do Brasil ou o HSBC. Aí eu quero saber o que ela gastou de mensal. Ele vai mostrando aqui, ó. Mensal ela gastou nesses bancos. Aqui ele dá o serviço então detalhado de quanto ela gastou. Agora eu quero saber mensal e no Banco do Brasil. Então reparar que é bem mais fácil do que a gente ficar usando filtros, macros, qualquer outro tipo de ferramenta nesse caso. Então ó, eu coloco o que eu quero, é muito fácil, tá bom? Eu quero desmarcar, limpar o filtro, é a mesma coisa que se tivesse um só. Quero aumentar, posso aumentar. Não, quero diminuir, posso diminuir. Tá bom? Eu posso fazer o que eu quiser, mover ele para cá, mover ele para cá, tá vendo? Tanto faz aonde eu quiser deixar. Então eu quero saber, Banco do Brasil. Então nunca gastei em lazer em Banco do Brasil. Eu já começo a ver que já ficou apagado e aqui mesmo já mostra para mim. Não, eu quero saber Bradesco. Então eu vou escolhendo aqui o que eu quero, tá ok? A gente vai vendo aqui, ó, entrada, saída, tá? A gente consegue ver tudo que nós temos aqui, tá ok? Mesmo o grupo não estando aqui do lado direito, ó, o grupo não está aqui no campus da tabela, o grupo não está aqui. Se eu quiser pôr o grupo, eu vou clicar no grupo e eu coloco o grupo ali. Eu quero colocar o grupo em colunas. Será que vai ficar bom? Eu coloco em colunas. Ah, ficou na frente? Arrasto para cá, ó. Ficou legal em colunas? Não sei, aí vai do gosto de cada um. Nesse caso, achei melhor não colocar o grupo. Eu posso tirar o grupo e deixar a segmentação de dado. Ele mesmo já vai me mostrar, ó. Eu quero ver só eventual. Eu já coloco aqui eventual. Tá certo, gente? Então essa é outra maneira aí, né, da gente visualizar os dados.